Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora o programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aqui no Cultura Geral ao vivo sobre a violência em crianças, a gente vai tratar da situação originária, né? São assuntos que estão aí na sociedade brasileira posta para a gente poder discutir de forma ampla, de forma aberta também, como um bate-papo também. A ideia do Cultura Geral desde a época do rádio é não discutir as coisas com tecnicismo. Se a gente fizer isso, a gente perde o canal de informação com você. Então a nossa ideia é sempre trazer pessoas para que falem, né, da realidade da pessoa, das crianças, né, dos adultos. Essa semana nós tivemos síndrome de Down, tivemos uma série de programas que nós discutimos aqui, a reforma da Previdência e por aí vai, né? Então falar para o público não é uma tarefa fácil, para que o público entenda. E a gente tem esse papel aqui na TV Banqueta e no Cultura Geral. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar da violência em crianças, né? Os aspectos psicológicos, vamos tratar também da saúde, né? Esporte e saúde, né? Atividade física, como deve ser feito, de que forma deve ser feito, né? Correr na estrada aí é um benefício ou um malefício, né? Que tipo de equipamento a gente precisa usar? Então a gente vai abrir essa série aqui, né? Vai começar hoje, e a gente vai abrir uma série de informações e de contato mesmo com você, telespectador, que tem essa intenção, né, de fazer atividade física. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer fazer o Cultura Geral aqui todos os dias. Hoje nós estamos recebendo a doutora Priscila, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no Cultura Geral para a gente tratar desse assunto tão importante. O assunto não é a psicologia voltada, mas as crianças em si, nesse mundo está meio doente, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Sim, muito obrigado, Betão, pelo convite. Boa tarde também para todos. Então, realmente é um assunto muito importante, né, para ser discutido, principalmente com relação à questão da responsabilidade, né, que eu vou estar pautando sobre essa importância da responsabilidade que você deve ter com você para depois ter com o outro, e que isso reflete diretamente, principalmente nas nossas crianças e adolescentes. Gliverson, seja muito bem-vindo aqui, depois de ensaiar bastante, né, você veio, né? É verdade. Mas é porque a agenda é corrida mesmo e tudo. A menina falou comigo assim, Betão, você já me chamou na época, até hoje não me levou no programa, eu falei assim, eu já convidei mais de 4.000 pessoas. Né? Ótimo. Seja bem-vindo. Primeiro me desculpar, né, porque já ensaiei tanto esse convite e acabou que não trazendo. Mas hoje já está aqui, a gente já vai abrir essa série, seja muito bem-vindo. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto, né, que é o esporte. O esporte não só como cultura, mas também como atividade física, se deve ou não deve fazer, quem deve fazer, da forma que deve ser feita. Sim, né? Betão, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você na Cultura. É claro que é um tema que tem que ser abordado de uma forma bem delicada, para falar a verdade, que a gente tem deparado hoje muito com pacientes hoje, com o público que tem buscado bem a atividade física de uma forma para buscar a qualidade de vida. Então agradeço o convite, estou à minha disposição aqui para poder discutir sobre esses temas. Vamos lá, doutora Priscila, começar com você. Sim. Como é que nós podemos entender a violência em crianças? Então, Betão, esse assunto é muito importante, como eu havia falado anteriormente, para ser debatido. Por quê? É importante a gente entender sobre a responsabilidade. Por que a responsabilidade é tão importante? Porque como você quer ter responsabilidade com o seu filho, se você não tem responsabilidade com você mesmo? Porque ter um filho exige não só a questão da alimentação e da educação. Ter um filho é algo extremamente importante. Então, nós temos que entender que, a partir do momento que nós temos uma criança, essa criança, ela precisa do quê? Do carinho, da atenção, do amor. E também, Betão, para dizer o que é importante, que amar o seu filho também é dizer não. Então, o que acontece? A criança, ela tem um adulto como referência, quem está criando, né? Seja os pais ou os avós. Então,
tudo que aquele adulto fizer com aquela criança vai influenciar diretamente na vida dessa criança na forma adulta. Então, por exemplo, aquela criança que não tem um horário para dormir, que não tem um horário para ter uma alimentação adequada, que não tem limites, né? Eu percebo muito hoje em dia que as crianças, os pais têm muita dificuldade. O que eu vou fazer com meu filho com relação a essas questões dos limites? Então é importante que seja imposto regras para essas crianças e que elas consigam entender algo super importante, que é o quê? Os pais são a autoridade e não elas. Então, quando você deixa tudo muito aberto e não faz uma vistoria do que o seu filho tem feito, no sentido de brincar com ele, de ver as mídias que ele acessa, isso é super importante. Então, o ponto que eu toco é sempre a questão da responsabilidade. Porque quando o pai se responsabiliza com esse filho, ele vai ser um adulto mais saudável, né? Sem esses problemas, sem apresentar sintomas que a gente vê na sociedade. É muito presente, né? Questão de depressão, né? E ansiedade. Cito o ponto da responsabilidade, que nós devemos assumir essa questão. Assumir o papel de pai e mãe. Isso. Doutora Priscila, tem um negócio interessante que eu fiz um recorte aqui em uma outra oportunidade. Sim. Que era depressão em crianças. Sim. E, na situação originária da criança, ali na situação originária, a criança ela desperta o seu lado de medo, violência, né? Aí você entra com elementos como alteridade, aquilo que vem do outro e tal. Mas hoje a gente está vivendo um fenômeno muito interessante, que é a rotina da criança ser uma rotina de adulto. Isso. Então a criança sai da escola, aí ela tem inglês, depois tem natação, depois tem um esporte, depois chega em casa à noite morta de cansar. Ela vai dormir e vai começar aquela rotina no dia seguinte. Ela está sendo extremamente moldada para competir. Sim. Né? Não está tendo tempo do lúdico, Sim. de fantasiar, né? Como é que a gente trabalha essa questão? Sim. E como é que a gente trabalha isso na criança, essencialmente, deixando esse espaço para ela fantasiar? Ela precisa desse momento de ócio. Como é que a gente trabalha isso? Então, sobre o que você falou, isso é cada vez mais comum. E eu percebo que os pais transferem o que eles gostariam de fazer para os seus filhos. A criança, ela tem que brincar, na verdade. Qual que é a rotina que essa criança deve ter, que é importante? A rotina dessa criança é ela ter horários e isso ser estabelecido. Porque isso é ser criança. A gente não pode, eu percebo hoje que existe, na maioria das crianças, sendo imposto esse lado adulto. E a criança perde essa fase da inocência. Então, o que é bacana ter na rotina dessa criança? Ela tem que ter horário para dormir, ela tem que ter horário para alimentação, para os estudos. Essas rotinas muito pesadas fazem mal para essa criança. Então, aonde fica essa inocência? Rotinas mais pesadas a gente tem que procurar estabelecer mais nessa fase da pré-adolescência, quando a gente coloca a questão de fazer cursos e outras coisas. Mas a questão da criança, ela precisa de brincar, como você colocou a questão lúdica. Criança, Betão, tem que brincar de boneca, de carrinho, tem que jogar bola, tem que brincar com aqueles brinquedos de encaixe para estimular. Tem que vivenciar uma infância, né? Isso. Algo que hoje, na atualidade, a gente tem perdido isso. Então, eu acredito nessa iniciativa também da criança em buscar essa parte dos brinquedos, das coisas mais que vão trazer mais alegria para ela. Isso, né? E a própria questão também da atividade física, né, que ele vai falar também daqui a pouco, é importante por quê? Porque quando você coloca para a criança desde cedo, meu filho, vamos sair, vamos jogar uma bola, vamos fazer uma corrida, não se trata só do seu filho para a saúde mental dele, se trata da saúde mental também desses pais, que não tem tempo para esses filhos. Então, o que eu oriento? Criança não tem que ter rotina de adulto. Se você quer algo, é aquilo que eu falei de responsabilidade. Faça algo por você, mas não coloque cargas no seu filho. Até porque quem é o adulto é você. E a criança, ela deve viver, como ele colocou muito bem, a questão da inocência. Ô Glif, já que você deu pitaco aí, vou pôr você numa conversa também. A gente participa. Aqui,
esporte como qualidade de vida. Sim. E tem algum, não existe, ou tem, né, algum modelo que a gente poderia classificar? Olha, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de jogar bola, eu particularmente jogo bola 2 vezes por semana, aí já fala, não é bom, né? Tem gente que pega, hoje eu vou correr, risco, né, aí hoje eu vou correr, ele começa, essa semana eu vou correr porque eu preciso perder peso e tal. Quais são os riscos que tem da pessoa fazer atividade física sem acompanhamento? Exatamente, Betão, você disse tudo aí agora. O início de tudo é ter um bom acompanhamento. O atleta, o paciente, o cidadão que de fato tem um interesse em fazer uma prática da atividade física, ele tem que buscar um acompanhamento para que o resultado ele seja benéfico para ele. Porque hoje o nosso foco tem que ser a qualidade de vida. Tá? Então o que eu penso, voltando à questão da fisioterapia? O paciente, para ele poder iniciar uma atividade, ele tem que ter um acompanhamento. Ele tem que ter um acompanhamento médico, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, para que ele consiga desenvolver melhor a atividade física. São vários pontos, né, Betão? É bem amplo quando a gente comenta e conversa sobre a atividade. É multidisciplinar. Exatamente, é multidisciplinar. Porque eu acredito muito nessa equipe. Quando esse paciente, que eu gosto de falar de paciente, eu classifico os meus pacientes assim, quando a gente consegue trabalhar com uma equipe, o benefício que nós vamos ter com o paciente, ele vai ser bem maior do que se ele simplesmente entrar para uma atividade física avulso. E como você exemplificou aí agora, que hoje na mídia, né, o que a gente vê é aquele paciente que gosta de jogar futebol no final de semana. A gente teve casos recentemente, né, de pacientes que infelizmente tiveram problemas cardíacos, tiveram óbito em relação a isso, sem ter um acompanhamento jogando um futebol num domingo, num sábado. Então hoje, né, o interessante é que esse paciente ele busque essa orientação para que ele tenha uma resposta fisiológica, uma resposta significativa para ela. Então esse acompanhamento, do meu ponto de vista, é fundamental de uma equipe multidisciplinar, tá? Envolve médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeuta, para que ele consiga de fato atingir a busca da qualidade de vida. Que hoje o que acontece, Betão? A maioria dos pacientes buscam o quê? Perda de percentual de gordura, quer emagrecer. Igual você exemplificou aí agora, a gente encontra aí nas estradas pessoas correndo, né? E a gente pergunta, será que está tendo um acompanhamento? Será que aquilo ali é o certo? Será que aquela atividade naquele momento é o correto para ele? E aí, como que nós vamos descobrir isso? Fazendo avaliações, buscando profissionais gabaritados para que oriente aquele paciente da melhor forma a fazer a atividade que ele quer fazer. Uma natação, um futebol, uma academia, um pilates, um crossfit, um polydance, uma dança. Todas essas atividades, elas vão gerar uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela tem que ser cuidada, para que aquele paciente ele não tenha uma resposta negativa, mas sim uma resposta positiva. Então eu acredito muito nisso. Nós estamos vivendo um momento de competitividade muito grande, uma sociedade muito positiva, né? Positiva no sentido de competição, né? A inteligência artificial ela entra nessa conversa também quando fala assim em esporte e também recuperação de pessoas, recuperação médica? Eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que a resposta que o paciente ele pode ter com as novas tecnologias, com o avanço da medicina, principalmente na fase de reabilitação, que é a minha área de atuação, a resposta ela é fantástica. Então nós temos pacientes aí, é claro, Betão, que a gente não pode ser só simplesmente dependente da tecnologia. Sim. Os pacientes eles têm que realmente acreditar neles, acreditar no potencial deles, porque o nosso corpo ele é mágico. A gente consegue modificar algumas estruturas em termos de evolução dentro da reabilitação por causa da nossa estrutura corporal. Eu acredito dessa associação, né, da tecnologia ela vindo, agregando com a inteligência, né, do profissional que vai estar ali acompanhando, para que o paciente ele tenha, né, uma resposta, uma reabilitação mais significativa. Isso acontece muito no meio esportivo, tá, Betão? Um atleta, por exemplo, que sofre uma lesão específica de joelho, ele tem todo o aparato, né, no meio esportivo, e você vê a evolução dele até ele voltar, né, a se tornar novamente um atleta de alto rendimento.
Então, voltando, exemplificando, esses pacientes que a gente encontra à beira da estrada correndo, eu me preocupo muito com eles por causa disso, tá? É uma preocupação geral, tem né? ou não tem um acompanhamento, eis a questão. Eis né? a questão. Então, fica um ponto de interrogação, mas fica aqui a dica para que esse paciente realmente ele busque, né, um profissional qualificado para poder melhor orientá-lo durante a prática da atividade física. E também, assim, Tem riscos, né? Tem riscos porque você tem uma sobrecarga, você tem uma sobrecarga cardíaca, você tem uma sobrecarga respiratória. Normalmente, qual é quando a gente está caminhando, por exemplo, o batimento cardíaco chega a quanto? Normalmente, a pessoa andando normalmente. Ô Betão, isso é uma incógnita, porque depende da sobrecarga que você está fazendo, depende do tipo de esforço que você está fazendo. Se a gente puder tentar trabalhar hoje frequência cardíaca de treinamento, frequência cardíaca para se trabalhar a perda de percentual de gordura, melhorar assim, o condicionamento cardiorrespiratório. Normalmente, a pessoa caminhando ali, quantas batidas por minuto é normal? Não caminhando como esporte, mas caminhada normal. Para a gente poder entender o que seria o normal, seria entre 60 a 80 batimentos por minuto. E quando a pessoa está esforçando, ela chega o que? A 180? Seria uma frequência cardíaca máxima para ele e teria uma sobrecarga muito grande no miocárdio. Eu entendo que uma caminhada de 40 a 30 minutos, leve, uma caminhada mais tranquila, ele deve liberar em torno de 100 a 120 batimentos por minuto, sem muito estresse. Mas aí depende muito dos fatores metabólicos. Sim. Só para a gente ter uma ideia. Para que ele tenha uma resposta em relação a isso. Né? Só para o telespectador ter uma ideia do que é fazer uma atividade física, né? Porque também não é só pôr o tênis certo, né? Não. Nada disso. E aí que entra um fator principal que eu, particularmente como fisioterapeuta, eu gosto de acompanhar meus pacientes, que é a questão do paciente ele ter esse acompanhamento cardiológico, tá? Os cardiologistas, eles desempenham ótimos papéis, ótimas funções, então eu acredito muito que esse paciente, inicialmente, ele tem que fazer exames cardiológicos, para a gente poder ver como é que está o coração e ver se realmente está apto a fazer atividade física. Né? Também e aí entra o acompanhamento. A isso que você colocou também, né, uma dúvida, já que é um bate-papo, eu entendo também que tem pessoas que a questão da ansiedade também, porque eu trabalho muito com a questão da saúde mental, e no consultório eu percebo muito isso, muitas pessoas falam da dificuldade que elas sentem de fazer uma atividade, porque quando elas começam a fazer uma atividade física, elas estão preparando o corpo, né, vamos dizer assim, para as batidas aumentarem, e elas falam assim, Priscila, eu começo a fazer uma atividade, eu sinto tanta ansiedade, porque eu busco tanto um resultado, e aumenta tanto que parece que eu vou ter um infarto, ou que vai acontecer alguma coisa negativa nesse sentido. Então, assim, com relação à questão dessa ansiedade também, contribui mais ainda para o aumento, fora o que acontece normalmente com o nosso corpo também? Aí que entra o papel fundamental de uma psicóloga do lado, entende? Porque a maioria dos casos, de fato, quando o paciente ele vem buscar uma atividade física, ele sempre vem com um diagnóstico. Ou ele tem já ali um excesso de ansiedade, né, uma depressão, ou teve alterações psicológicas voltadas à perda do peso, né? E isso, de fato, dentro da atividade física, ela vai ter uma sobrecarga maior. E essa sobrecarga maior, ela pode sim levar a lesões miocárdicas, lesões musculares e articulares. Então, quando esse paciente ele está decidido em buscar algo para ele, eu entendo que a atividade física vai controlar a ansiedade, vai trabalhar de uma forma benéfica, trazendo resultados positivos para ele, para que esse paciente ele consiga ter a qualidade de vida. Então, essa parceria de profissionais vai simplesmente ter um único resultado. E o resultado é o quê? É a qualidade de vida do paciente. É isso que importa pra gente na área da saúde, verdade, não é isso? Porque eu percebo assim também, com relação a isso. Porque o foco é o nosso paciente. Então, assim, com relação a tudo que vocês colocaram, que é muito importante também, que eu percebo, é que as pessoas, elas, novamente entra a questão da responsabilidade. A questão da prática da atividade física é algo sério. E muitas vezes a pessoa começa, eu vou fazer porque eu quero emagrecer. E compra qualquer tênis, faz de qualquer jeito, corre de qualquer jeito. Aí, né, tem a questão das luxações, aí tem a questão também que entra fatores emocionais. Quais seriam esses fatores? A questão da ansiedade. Nossa, eu quero muito correr, eu quero fazer uma prática de atividade física e eu quero chegar logo a esse resultado. Então eu percebo que é importante sim a questão de
dos profissionais eles se juntarem no sentido dessa melhora, que é o educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo também, porque eu acredito que se você procura o profissional adequado, né, a questão do fisioterapeuta, para tratar questões, né, físicas, o psicólogo, a questão da saúde mental, o educador físico também, que vai entrar no sentido da fisioterapia, que vai estar auxiliando, e um nutricionista na questão da alimentação, vai ser perfeito. Então é importante que a gente converse sobre esse assunto para que as pessoas elas entendam, não faça nada da sua cabeça. Procure uma ajuda de um profissional adequado. Maravilha. Gente, deixa eu fazer um intervalinho para a gente tomar uma água e a gente volta com a parte final do programa. Até um minuto. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. O projeto SEACOM, ele está começando agora nos centros de atividades culturais que são vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, e aqui no nosso caso, no Jardim Canadá, a gente está começando com oficinas de música, dança, artesanato, pintura, informática, desenho. Estou fazendo flauta, já fiz circo, estou participando de umas 4 a 5 oficinas. E estou fazendo desenvolvimento de games também. As aulas são ministradas no turno manhã, tarde e noite, na sede das associações e no Centro de Atividades Culturais. É de extrema importância a gente ter acesso à cultura hoje em dia no nosso país, onde a gente consegue resgatar várias crianças da rua, de drogas, permitindo que eles tenham acesso à cultura, que é um acesso único e bom para todos. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com a Cultura Geral, doutora Priscila, queria perguntar para você o seguinte. Sim. O medo, né? Medo e redes sociais. Sim. Combina? O que a gente precisa fazer com essas crianças? Porque a gente está falando muito assim que os pais têm que monitorar, sim, mas tem um agravante aí nesse... Os pais não estão tendo tempo nem para respirar. Então, assim, tiraram a mãe do lar, né? Que eu sim, acho que isso aí é... O que aconteceu com a mulher foi que ela arrumou um terceiro turno de trabalho para ela, sim, né? E as crianças ficaram ali precisando de cuidados, né? E aí, a partir desse momento, você entra com vários elementos, né? Você tem berçário e por aí vai. E a tecnologia também veio para complementar tudo isso aí. Então, aqueles meninos que ficavam na frente da televisão vendo o show da Xuxa, muda completamente o foco. Hoje está todo mundo assistindo o YouTube. Como é que a gente trabalha isso? E o medo, onde é que ele entra aí? Por exemplo, o medo dos pais, porque tem pedófilo nesse meio, tem um monte de coisa que está permeando aí, né? Tem essa coisa da boneca Momo, tem esses fantasmas que aparecem assim, né? Verdade. Então, sobre essa questão que você pontuou, sobre a questão que os pais não têm tempo para respirar. É novamente que eu sempre vou bater nessa tecla, Betão, da responsabilidade e da prioridade. Por quê? Porque ter um filho não é um sonho que a maioria das pessoas tem? Está ligado ao desejo. Isso, ao desejo. Então, se você tem esse desejo, como é que você não tem tempo para ele? Não foi algo que você desejou, que você sonhou? Você acha que isso pode estar ligado à felicidade imediata hoje? Todo mundo querendo as coisas para ontem? Sim. Na verdade, eu associo muito também à ilusão.
as pessoas criam também ideias românticas de como se o casamento também fosse perfeito, como se também a questão dos filhos não fossem dar trabalho. Eu percebo muito essas questões. E eu percebo muito para ontem, né? Ah, eu quero ter um filho para realizar um sonho porque eu acho que isso vai me trazer feliz. Ah, eu quero um casamento porque eu acredito que isso vai me trazer felicidade. Porém, Betão, as pessoas esquecem que a felicidade está com a gente mesmo. Independentemente de você ter um filho ou de você priorizar um casamento, a felicidade ela está em detalhes. São coisas simples. É momento de você estar com seus pais, com seus filhos, ir para um lugar que você se sente bem. Então, sim, a felicidade ela tem sido usada, eu percebo muitas vezes, de uma forma muito impulsiva. Aí acontece que, no final, nós percebemos que poderíamos ter esperado mais, não estávamos preparados. Aí acaba gerando uma frustração, uma série também de sentimentos negativos. Mas voltando a essa questão em que você colocou novamente, o filho é a questão da prioridade. Então o que acontece? A criança, ela sendo a prioridade, o pai ele tem que encontrar sim um tempo para passar com esse filho. Por exemplo, chegou em casa à noite do serviço e está super cansado. Ah, meu filho, chegou em casa, o que eu oriento os pais a fazerem? Abrace seu filho, porque a criança criou toda uma expectativa de esperando o dia inteiro. Então abrace seu filho e fala, meu filho, espera só um pouquinho. Você é o Alessandro, né? O Alessandro tá aqui nos bastidores aqui, chega em casa, Gessé também, viu, Gessé? Fica a dica, né? Fica a dica aí, né? Alessandro, a dica. Então o que acontece? O papai ou a mamãe vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, espera. Nossa, Priscila, mas eu tô muito cansado. Deita com seus filhos então na cama, pega um joguinho lúdico, enquanto você tá sentado ali repousando, descansando, colocando o travesseiro nas costas, você tá ali brincando com seu filho do brinquedo de encaixar, tá desenhando com ele. Ô meu filho, como é que foi seu dia? Vamos desenhar com o papai e com a mamãe? Então assim, Betão, são coisas simples. Por quê? Quando você passa a não assumir a prioridade que é o seu filho e a responsabilidade, o seu filho vai procurar em outro lugar. Vem a questão da tecnologia. Tecnologia, ela é excelente, mas também ela pode comprometer totalmente a nossa vida no sentido negativo. Então, o que acontece? Pais com menos tempo, priorizando tudo, menos os filhos, então acabam entregando aparelhos celulares para eles, computadores, tablets. Eu percebo hoje que a tecnologia tem sido muito mais útil para os pais no sentido de ser um calmante. Como é que é o calmante? Ah, eu tô cansado? Não tô com paciência, tem outras coisas para fazer, toma aqui, filho, o tablet, o telefone celular, vai assistir, papai tá cansado. Então essa criança acaba criando um vínculo com esses aparelhos. E o que ela encontra? Ela encontra muitas vezes pessoas que estão passando por situações complicadas. Por trás da rede existe muito perigo, como você mesmo colocou. Você não sabe com quem você está conversando. Hoje em dia, perfis falsos. Então, com o que seu filho tem feito nesse tempo, se você não está monitorando? Aí o que acontece? A criança ela vai sendo deixada de lado. Então, o amigo dessa criança passa a ser o quê? A questão dessa internet. E com isso ela sente a questão da tristeza, ela sente a questão do abandono, ela se sente mal com isso. E dentro de tudo isso também vem a questão onde o medo entraria nesse sentido. A gente percebe que a gente vive numa sociedade em que a sociedade ela é totalmente doente. Dentro da Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas depressivas e ansiosas. E dentro dessa estatística, crianças e adolescentes. O nosso país, na América Latina, lidera o ranking de primeiro lugar de doenças relacionadas à saúde mental, principalmente com crianças e adolescentes, com relação à depressão e à questão da ansiedade. Então, os pais largando de lado, essa criança vai ficando mais ansiosa, mais insegura. E dentro disso, vem a questão também do medo. Por quê? Medo porque ela se sente insegura. Ela não sabe o que fazer. Aí ela começa a conversar muitas vezes. Um estranho começa a mandar mensagens. Ela acaba ficando com medo. Por quê? O papai e a mamãe tá cansado. Então eu não vou falar com o papai e com a mamãe. Eu vou continuar nisso aqui. Então a criança ela acaba o quê? Criando laços. Isso, ela acaba criando laços e por causa do medo ela acaba tomando atitudes que não são legais. Por exemplo, tem a questão da Momo.
que está sendo muito falado. Então a Momo, ela na verdade, ela começou como um número de telefone celular de fora do Brasil, em que você adicionava esse número e começava a conversar com ela. E dentro disso, que nem a questão da baleia azul, ela propõe desafios. Só que a Momo, ela passou a saber tudo sobre a questão de quem estava conversando com ela. Por quê? Porque são hackers que pegam os dados e descobrem seu nome, o nome do seu pai. Então o que acontece? Muitas vezes, por causa da falta de apoio, da conversa e da questão dos limites que os pais têm que ter com os filhos, eles acabam se apegando nesse meio. E com medo, né? A questão desse medo que gera ansiedade, gera tristeza, gera preocupação de falar, nossa, como que eu vou falar com o meu pai que aconteceu isso? Porque meu pai, ele vive ocupado. Então, só fazer um recorte. Os pais têm que ficar atentos. Com certeza. Chegamos ao final aí do Cultura Geral. O programa passa rapidinho mesmo, nem 35 minutos assim, voando, né? A doutora Priscila vai voltar. Nós precisamos tratar desse assunto, que é o medo. O processo de alteridade, a psicanálise, a psicologia, né, voltada para a criança. O Glívio volta semana que vem para a gente falar um pouco mais de esportes na quinta-feira. Um grande abraço e até segunda-feira ao vivo. Amanhã tem programa Reprise. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.